Como em toda a Ilíada, o nascimento de um novo dia é sempre o prelúdio de alguma mudança muito importante, seja para os deuses, seja para os homens. Quando o sol mal começava a colorir a espuma das ondas na praia, a deusa Tétis chegou ao acampamento vindo diretamente do Olimpo. Ali ela encontrou Aquiles do mesmo jeito deplorável que ela tinha deixado, deitado no chão, prostrado, soluçando, abraçado ao corpo do amigo, rodeado por um grande número de seus mirmidões que mantinham um silêncio absoluto, velando Patroclo, o companheiro de que eles tanto gostavam. Tétis, que é uma das grandes mães da mitologia, como nós vamos ver sempre, pegou a mão do filho e, com aquela voz carinhosa com que as mães consolam seus filhos, ela tentou incutir um pouco de ânimo para Aquiles. Querido, deixa um pouco essa tristeza de lado. A culpa não foi tua. Foram os deuses que decidiram isso desde o início. E assim dizendo, deixou cair no chão com barulho as armas que ela tinha trazido da oficina de Hefesto. E mais uma vez temos uma mãe. Olha o que eu tenho aqui. Um presente que vai te deixar muito faceiro. A armadura mais incrível que algum homem já usou. Ao ouvir o barulho inconfundível de bronze batendo em bronze, Aquiles levantou imediatamente o rosto. Tétis conhecia bem seu filho. O olhar dele agora estava diferente. Por entre suas pálpebras, agora notava-se um fogo do orgulho, da fúria e do prazer pela luta. Uma a uma, ele acariciou cada peça. As perneiras, o capacete, a couraça, a espada e principalmente o magnífico escudo. Ele examinava uma a uma, passando os dedos com cuidado, com aquele prazer de um guerreiro que sabia admirar uma arma bem feita. Estava tão encantado com o brilho e a leveza do trabalho de Hefesto que ele não pôde conter a sua admiração. Mãe, só as mãos de um deus mesmo podiam fazer uma coisa tão perfeita. Muito obrigado por ter conseguido. Eu até me armaria agora mesmo e partiria agora contra os troianos, mas eu tenho medo de deixar o corpo aqui, porque na minha ausência as moscas iam pôr ovos nas feridas e encher de vermes o corpo dele. Ao ouvir o filho, Tétis novamente é a nossa grande mãe. Não te preocupa, filho. Nem uma mosca, nem uma mosquinha vai pousar nele. Eu te garanto. Mesmo que ele tivesse que ficar um ano inteiro aqui estendido, sem enterrar, eu te prometo, ele não iria ficar podre. Ele não iria decompor. Talvez até ficasse até melhor do que ele está agora. E assim dizendo, com um sorriso, Tétis derramou nas narinas de Patroclo uma mistura de néctar de ambrosia, que preservaria a carne para sempre se fosse necessário. Vamos adiantar que quando Heitor morrer e Aquiles começar a profanar o seu cadáver, os deuses vão mandar untar o corpo dele com ambrosia exatamente para preservá-lo até a hora em que ele pudesse ser enterrado. Essa propriedade mágica que a ambrosia tem vai aparecer em muitos mitos. Tendo renovado, então, a força do filho, o entusiasmo do filho, que agora ele não precisa mais se preocupar com Patroclo, Tétis dá um último conselho, e conselho valioso. Agora, filho, tu deves convocar uma assembleia geral e anunciar para todo mundo que terminou a tua briga com Agamenon. Que tudo que te interessa agora, pelo que eu estou entendendo, é vingar a morte do teu amigo. Aquiles, então, foi caminhando ao longo da praia, passando por todos os navios, convocando os gregos para a reunião. Em geral, essas reuniões envolviam um conselho de chefes e de reis, mas dessa vez, por ser convocado por Aquiles e por mais ou menos sugerir que ele estava voltando ao combate, foram saindo dos navios todos, até os que nunca lutavam, os cozinheiros, os timoneiros, os remadores,
todos seguiam para saber o que ia ser anunciado. O Diomedes e o Ulisses, que nós vimos já foram feridos em episódios anteriores, saíram se arrastando das tendas deles, usando a lança como se fosse uma muleta, e foram indo ao lugar onde ia ser a reunião, e o único privilégio que eles tiveram foi sentar nos lugares da frente. Todos pressentiam que vinha algo muito importante aí. O último a chegar foi o Agamenon. O Agamenon tinha sido ferido, lembram, no braço, por um lançaço, e ele se levanta e senta com grande dificuldade pela dor que ele tem. Mas ele veio porque também sabe que vai ser algo que vai lhe dizer respeito. Quando todos estavam sentados, o Aquiles então toma a palavra. Agamenon, vamos combinar uma coisa. Nem eu, nem tu, ninguém saiu ganhando dessa briga. Por causa de uma simples cativa. Por causa de uma simples cativa. Parêntese. E aqui temos uma espécie de... E aqui temos uma pista de que Aquiles não era apaixonado por Briseida. Ele realmente reagiu porque sentiu essa honra de chefe humilhada. Mas não era por amor a ela, como ele vai dizer agora. Por causa de uma simples mulher. Antes ela tivesse morrido, quando atacamos Limesso e eu a tomei como presa. Nenhum grego teria morrido por causa dela. E quem saiu ganhando com tudo isso foi Heitor, foram os troianos. Agora, isso são águas passadas. Vamos deixar para trás o nosso orgulho, o meu e o teu, e vamos esquecer aqueles insultos que nós trocamos. Vamos juntar nossos esforços, juntar nossas tropas e fazer o que temos que fazer. Mostrar para esses troianos que eles estão loucos de acampar tão perto dos nossos navios. Eles perderam o respeito. Vamos lá. Eu quero ver se eles vão ter coragem agora de acampar de noite na planície. Eles logo vão perceber. Os que escaparem vão perceber que isso é muito imprudente. Ouvindo Aquiles, a praia inteira ressoou com gritos de entusiasmo. Os gregos sentiam a coragem voltar. Agamenon, a quem se dirigia todo esse discurso, ainda tentou levantar, mas desistiu. A dor impedia que ele ficasse de pé. Se eu vou falar sentado mesmo, façam de conta que eu estou de pé. Amigos, eu vou me dirigir a Aquiles, mas na verdade estou falando com todos vocês. Tu não foste, Aquiles, o único a ficar indignado com declarações que eu tenha feito. Outras vezes isso já aconteceu. Palavras mal pensadas, eu já disse muitas. Mas foi Zeus, a Moira e a Erínia, aquela que caminha na escuridão, que são mais culpadas do que eu. Elas me enganaram ao sugerir que eu tinha que exigir de ti algo que te pertencia. Por favor, me perdoa. Nós, mortais, estaremos sempre à mercê dos imortais. Foram eles que me tiraram o juízo naquele dia que eu roubei a tua cativa. Mas o que eu vou fazer contra eles? Especialmente contra a Ate, a filha mais velha de Zeus, aquela que tem o poder de cegar todo mundo, que engana todo mundo, que tonteia todo mundo. Agora Homero, entre aspas. A Ate é sutil, tem pés delicados, que não foram feitos para tocar o chão, mas para aflorar nossa cabeça quando quer nos tontear. Se até Zeus foi vítima dela. Essa entidade, não é bem uma divindade, mas essa entidade chamada Ate, representaria aquela perda da lucidez que de vez em quando nós temos. O Frederico Lourenço traduz por obnubilação, que é uma boa palavra, mas preferimos usar aqui o nome dela mesmo, a Ate. Não é loucura, não é fúria, não é inveja, não é discórdia, é algo que os gregos já tinham percebido, que nos ataca de vez em quando. Deram-lhe um nome, Ate.
Sobre isso, vamos falar bem mais demorado num material exclusivo desse episódio. E ali, diante da Assembleia, Agamenon conta como o próprio Zeus um dia foi enganado por essa deusa traiçoeira. Como vocês devem lembrar, Zeus resolve ter um filho que fosse o herói mortal que o representasse. Um herói realmente solar que o ajudasse a lutar contra tudo que tem de errado, contra o mal, contra os monstros que habitavam a Terra. Seria o grande paladino dele, que vai ser o Hércules. Então ele escolhe uma mulher impecável, Alcmena, linda, honesta, sábia, sensata. Só que ela, honesta, sábia e sensata, não ia aceitar uma aventura com Zeus, já que ela era casado com o anfitrião, um general de Tebas. Então ele usa aquele artifício que nós vimos de transformar-se no próprio marido dela, que saiu numa campanha contra o inimigo, volta 2 dias antes que o marido chegasse e tem relações com ela, que pensa que está recebendo o marido de volta. Claro que, evidentemente, ali está preparado o nascimento de Hércules. Mas o Zeus, que acompanha a gravidez dela lá de cima do Olimpo com grande interesse, porque vai ser a última relação que ele vai ter fora do casamento dele, é significativo, ele quer realmente fazer algo importante na vida dos deuses. Ele, que está acompanhando a gravidez, ele não aguenta, porque ele é entusiasmado com a ideia, e ele diz para todos um dia: olha, hoje vai nascer um menino da minha linhagem, ele não diz explicitamente que é filho dele, mas da minha linhagem, que vai superar todos os demais, vai ser o rei de todos os outros que têm o meu sangue. E a Hera, ao ouvir isso, que ela está sempre vigilante, como vocês lembram, das aventuras extraconjugais de Zeus, ela diz: mas é uma promessa isso? O menino que nascer da tua linhagem hoje vai ser o rei de todos os demais? Ele diz: claro, evidente. E ela diz: mas então jura. Um juramento solene de Zeus vale muito, para não haver discussão depois. E Zeus jura. Bom, ela sabia que em Argos, a mulher do rei, que era filho de Perseu e, portanto, descendente de Zeus também, estava grávida, só que de 7 meses, esperando um menino. Não havia ecografia, mas Hera sabia. Aí ela, então, mobiliza toda a sua astúcia. Ela manda a deusa dos partos, a Ilítia, ir lá apressar o parto dessa rainha, e manda também as suas asseclas atrasarem o parto de Alcmena. E realmente nasce primeiro o filho do rei de Argos, que vai ser o Euristeu, aquele que vai castigar o Hércules durante muitos anos, impondo os trabalhos de Hércules. Então ela sobe ao Olimpo e anuncia a Zeus: olha, nasceu um filho da tua linhagem, e se chama Euristeu. E Zeus sente que caiu na armadilha e, furioso, percebe que a Ate tomou conta dele naquele momento, que o embriagou com aquela ideia de poder, de orgulho, e ele então fez bobagem, não viu o que ele normalmente costumava ver, que a armadilha estava sendo montada pela mulher. Ele fica tão furioso que ele pega a Ate pelos cabelos encaixeados, diz Homero, gira no ar, como se fosse um boneco, e joga lá de cima para a terra, para que os homens então sofram a presença dela. Nunca mais ela vai pisar no Olimpo, foi a sua sentença. Então essa Ate, diz Agamenon, se Zeus foi dominado por ela, o que eu posso dizer de mim? Errei, mas a Ate me levou a agir dessa forma. Foi por isso que eu te tratei assim, Aquiles. Errei, mas foi sem querer. Parêntese, isso para nós seria uma desculpa deslavada, mas tanto Agamenon quanto Aquiles, todos acreditam na Ate, portanto ela é uma forma adequada de desculpa. Errei, mas não fui eu.
Foi a maldita fucking ate que confundiu o meu juízo. Mas como dizia minha avó lá em Micenas, errei, azar, azia, azeite. O erro é meu. Eu quero fazer as pazes contigo. Eu sou responsável. E vou te compensar. Vais ganhar todos aqueles presentes que naquela noite Ulisses foi te prometer, naquela embaixada, a tua tenda. E em troca, eu só te peço uma coisa. Em troca de tudo isso que eu vou te dar, eu te peço uma coisa. Que tu me perdoes e que tu assuma o meu exército. Tu é que vais comandar. Aquiles e Agamenon estão mantendo um diálogo absolutamente civilizado, mas evidentemente nenhum gosta muito do outro. Aquiles, depois de ouvir o que o chefe supremo havia dito, responde de uma forma não muito cortês. Olha, não me interessam os teus presentes. Se vais cumprir ou não tua promessa, isso é problema teu. E não estou nem aí para essas especulações, essas histórias de qual foi o Deus responsável por nossa disputa. Não importa. O importante é que eu quero agora liquidar os troianos. Chega de conversa. Eu quero é lutar. Para surpresa de todos, levanta Ulisses. Ulisses pede a palavra, todo mundo ouve Ulisses. És famoso por tua coragem, meu jovem, mas não dá para levar para a batalha homens que ainda estão em jejum. Hoje não vai ser um dia fácil. Tanto nós quanto os troianos têm deuses ao lado deles. E nós vamos noite adentro lutando. E ninguém consegue lutar, olha, nem mais combativo, nem o soldado mais cascudo, um dia inteiro com a barriga vazia. Por isso, afrouxa um pouco aqueles. Deixa a turma fazer, como todos os dias, o desjejum deles, o pão, a carne, o vinho. Enquanto isso, o Agamenon, quem sabe, aproveita para trazer aqui os teus presentes, os presentes que ele prometeu. E voltando-se para Agamenon, Ulisses continua. Quem sabe, Agamenon, aproveitas para apresentar aqui os presentes prometidos. Mais importante ainda, também seria bom que tu jurasse aqui na frente de todo mundo que não dormiste com a briseira nunca desfrutaste, se bem me entendes, essa mulher de forma alguma. E mais uma coisa, já que eu estou falando. Agamenon, daqui por diante, vê se consegue tratar teus aliados de uma forma mais gentil e generosa, né? Agamenon acusou o Pito. Não tinha escapatória. Se não baixar a cabeça, engoliu esse sapo com a dignidade possível. E fez uma resposta, por isso, solene. Aceito tua censura, Ulisses. Concordo também com a ideia do juramento, que já estava nos meus planos há muito tempo. Eu só peço que Aquiles segure um pouco a impaciência dele, até ver os presentes. Aliás, Ulisses, eu peço a ti que vá lá no meu navio, junto com alguns jovens que tu escolhas, para trazer tudo aquilo. Inclusive as escravas que eu prometi e a Briseida, que nós vamos esperar aqui. Esperar. Aquiles está como um cavalo novo, pronto para partir, mordendo o freio, não quer aceitar mais aquela pausa. Ele tenta convencê-los a começar de uma vez a descer as forças pela planície em direção a Troia. Quem sabe deixamos para outra ocasião, a primeira trégua, a primeira pausa da guerra, mas agora, bem agora, meu coração está muito inquieto. Como é que vocês podem falar em comida com tanto grego morto ainda espalhado na planície? Por mim, a gente ia lutar agora mesmo. Não interessa a garganta seca, a barriga vazia. Não precisa disso. Quando viesse a noite, bom, aí quem sobreviver, podemos fazer uma grande festa, fazer um grande banquete para comemorar a vitória. Mas agora não, eu da minha parte, eu me nego.
não como e não bebo coisa alguma. Olhando ali para o corpo do Patroclo, estendido, coberto de ferida, eu só consigo pensar em guerra, pensar em sangue e nos gemidos dos troianos que eu vou estraçalhar. Bom, Ulisses, seguindo a instrução de Agamenon, reúne os presentes, os 7 tripés, os 20 caldeirões, os 12 cavalos, as 7 cativas artesãs e bordadeiras de grande habilidade e mais a adorável Briseida. Agamenon tinha prometido também cidades, 7 cidades lá no Peloponeso, mas isso é claro que não estava ali no momento. Por fim, Ulisses, pessoalmente, com cuidado, pesou os 10 talentos de ouro que tinham sido prometidos. Parêntese, o talento é uma unidade que não se sabe exatamente quanto corresponde hoje, no sistema métrico, porque há talentos de vários lugares, talentos de várias épocas. Alguns estimam o talento de Homero, no tempo de Homero, que seriam 10 gramas de ouro. Mas o talento no mar Egeu, de onde saiu o Homero, era 35 quilos de ouro. Então, nessa variação, não se sabe quanto corresponde. Não chega a tanto como 35 quilos, mas não é tão pouco quanto 10 gramas de ouro. É uma boa quantidade e por isso Ulisses faz questão dele pesar para ter a certeza de que não vai haver nenhuma fraude aí. Feito isso, trazem tudo para o local da assembleia. Expõem tudo aos olhos das pessoas e Agamenon então faz um juramento soleníssimo, levantando os olhos para o céu para se dirigir diretamente aos deuses. Zeus, Pai poderoso, e tu, doce Mãe Terra, e tu, Hélios, o Sol, que tudo vês, e também vocês, negras eríneas, que punem quem jura em falso, sejam todos testemunhas que eu não levei Briseida para a cama, nem possuí o corpo dela. E se eu estiver mentindo, que eu sofro os castigos de um desprezível perjuro. Feito o solene juramento, a assembleia se dissolve e os mirmidões transportam então os presentes para o acampamento de Aquiles, enquanto os cavalariços conduzem os 12 cavalos de raça que ele acabava de ganhar. Atrás deles vieram, em fila, as 7 escravas, seguidas por Briseida, bela como Afrodite. Ao ver Patroclo estendido no leito, Briseida atirou-se sobre o corpo, soluçando alto, batendo no peito, arranhando o pescoço e o seu belo rosto. Ah, meu querido protetor, quando deixei essa tenda, tu ainda estavas vivo. Ah, como o destino me persegue. Meus pais me casaram com um homem bom, mas ele e meus 3 irmãos morreram quando a minha cidade foi tomada pelos gregos. Pobre Patroclo, agora chegou a tua vez. Depois que Aquiles matou meu marido e me trouxe para cá, tu, quando me vias triste, ainda tentava me consolar. Enxerga os olhos, Briseida, tu dizias, que um dia vou convencer Aquiles a casar contigo. Aí nós 3 vamos navegar juntos para Phtía, o reino dos pais dele, e lá eu vou celebrar o casamento de vocês. Ah, nada disso vai acontecer. Meu coração dói muito por ti. Eu jamais conheci um homem tão gentil quanto tu. Preocupados com a afirmação de Aquiles que recusava qualquer alimento, os mais velhos, evidentemente, tentaram ainda convencer, mas ele estava obstinado, não aceitava discutir o assunto e eles desistiram ao ouvi-lo quase brigar com eles. Nenhum de vocês consegue entender que eu estou triste demais para comer ou para beber? Me deixe em paz, eu vou ficar em jejum até o pôr do sol, custe o que custar.
todos foram se afastando, exceto Agamenon, Menelau, Ulisses e Nestor e Fênix. O time, digamos assim, dos homens de respeito, e aliás, os homens que o Aquiles mais respeitava. Em volta, o clima era terrível. Os mirmidões, em puro desânimo, tristes, cabisbaixos, o choro convulsivo da Briseida se ouvia o tempo todo. Era um astral assim baixíssimo, fúnebre, até contra um exército que iria enfrentar naquele dia o seu maior desafio até agora. E Aquiles estava inconsolável e acrescentou mais ainda os seus lamentos a essa tristeza geral do acampamento, voltando a dirigir a Patroclo os seus lamentos. Querido amigo, como era bom quando tu preparavas aquelas refeições tão rápidas, tão saborosas, quando a gente acordava de madrugada para lutar em seguida contra os troianos. Agora, com esse golpe cruel do destino, minha fome sumiu. Se meu pai, se o velho Peleu morresse, eu não me abalaria tanto como agora. Meu pobre pai, tão velhinho, deve estar muito frágil, debilitado agora lá na Ftia, com medo diário de receber a notícia que eu morri. Eu sabia que ia morrer e contava que tu irias levar a ele a notícia. E agora isso acontece. E as lágrimas e os soluços de Aquiles contagiaram Agamenon e os outros, que começaram também a recordar suas famílias que agora estavam tão distantes. Era uma choradeira geral. Zeus, que a tudo assistia, ficou com pena do Aquiles e intimou Atena. Ô filha, vais abandonar sem teu protegido? Tá de mal com ele? Olha lá o pobre, ali sentado, sozinho, jururu, de coração partido. E ainda é jejum, enquanto os guerreiros todos estão se fartando. Voa até lá. Dá um jeito, afasta a fome dele com um bocado da nossa comida divina. Atena não ia fazer isso sem autorização paterna. Nenhum mortal podia receber a comida dos deuses. Mas agora, autorizada, ela desce, alegre, até o acampamento. Enquanto os gregos estavam se rearmando, já tinham terminado o seu de jejum, o seu breakfast, e agora estavam botando as armas em funcionamento, ela instilou no peito de Aquiles uma sutil mistura de néctar e de ambrosia, que penetrou na sua pele e o tornou mais forte e alimentado para o resto do dia. Ele era, portanto, o único mortal que recebia a ambrosia sem saber o gosto, mas ele estava sentindo o efeito. O único mortal que provou a ambrosia mesmo foi a Emília do Monteiro Lobato. Quando no livro Minotauro, ela consegue roubar um pouquinho de ambrosia e um pouquinho de néctar. Toma um pouquinho do néctar e diz, parece mel. Embora os gregos o aproximassem de um vinho divino. E prova a ambrosia, e diante dos olhos do Pedrinho e do Visconde, faz um olhar misterioso e eles dizem, qual é o gosto? Qual é o gosto? O que todos nós queríamos saber, na verdade. Ela diz, parece curau de milho verde. Então, temos uma definição, pelo menos, do sabor que o Aquiles não teve, porque foi instilado no seu peito. Todos alimentados, os soldados gregos começaram a despejar dos navios como se fossem formigas de um formigueiro. A luz alegre do sol, diz Homero, rebrilhava nos capacetes, nos escudos, nas espadas, na lâmina das lanças, fazendo um brilho, tamanho era o exército grego, que se enxergava desde o Olimpo. Evidente que Homero não tinha noção das dimensões espaciais, mas é uma belíssima imagem. Aquiles, então, por sua vez, vai envergar a sua armadura.
O Hefesto já tinha as medidas dele anotadas lá, porque tinha feito a primeira. Então ele não teve que ir lá nem provar. Elas já vieram prontas. Então ele veste primeiro as perneiras de bronze polido, com enfeites de prata, a couraça reluzente, que era levíssima, uma liga de metal que ninguém conhecia, pendurou no ombro o talabarte que prende uma espada do lado, no quadril, e o famoso escudo, aquele que já foi descrito aqui, que parecia um pequeno sol, dizia um soldado, rebrilhava como um pequeno sol, e finalmente na cabeça pôs o capacete, um capacete luzidio que o Hefesto enfeitou com crina de cavalo e plumas cor de ouro. Aliás, muitas imagens renascentistas, os pintores imaginavam ele assim. A gente olha, parece que ele é quase uma baiana na escola de samba. Depois, já vestido, ele experimentou saltar, correr, mover-se para todas as direções. Ele estava vendo como é que ele se sentia. Ele estava testando o equipamento. Aí, satisfeito, entrou na tenda dele para buscar a única arma que ele tinha das suas armas originais, a pesada lança que o seu pai tinha recebido de presente de casamento. Era a única que sobrava porque Patroclo tinha levado todas as outras e perdeu ao ser vencido por Heitor. Ele só não tinha levado a lança porque a lança era pesada demais e só Aquiles podia manejá-la. Então, com essa lança, ele estava agora definitivamente armado. Enquanto isso, o cocheiro, o Automedonte, estava aparelhando o carro de combate. Ele levou os cavalos, prendeu os arreios, desembaraçou as rédeas, deixou tudo pronto, pulou para o carro com o chicote na mão e Aquiles ficou atrás dele. Era assim que eles lutavam. O cocheiro manejava o carro e atrás, pronto para saltar e para lutar, vinha o guerreiro correspondente. Aquiles, então, com uma voz assustadora, irada, dirigiu-se aos cavalos, que não eram cavalos quaisquer, eram cavalos dados por Poseidon ao seu pai, Peleu, no dia das bodas com Tétis. Eram cavalos divinos, portanto. Xanto e Bálio é o nome deles. Xanto e Bálio, olhem lá, hein? Não se esqueçam de nos trazer de volta, sãos e salvos, quando já estivermos fartos de matar troianos. Não vão nos deixar mortos por lá, como vocês fizeram com Patroclo. Era uma acusação grave. E a Hera deu o dom da fala ao Xanto, que não gostou da história, e respondeu: não esquenta, Aquiles. Dessa vez nós vamos te salvar. Mas está chegando o dia que vai morrer, tu sabes. E não seremos nós os culpados, mas o Apolo e o destino. Não foi por nossa lentidão ou por preguiça que Heitor arrancou as armas do Patroclo, não. Foi um Deus poderoso, foi Apolo, que tratou de despachá-lo. Por minha parte, eu e o Bálio aqui, a gente pode correr mais rápido que o vento. Mas tua sorte está selada. Não vais durar muito tempo. Depois que terminou a frase, as eríneas privaram-no da fala. Lembra que as eríneas regulam tudo aquilo que sai fora da ordem cósmica. Hera deu a fala ao Xanto, mas as eríneas, ao perceberem, cortaram a fala, cortaram o microfone dele, porque não era uma coisa normal um cavalo falar. E um cavalo brabo ainda, hein? Um cavalo topetudo. Mais irritado ainda, Aquiles respondeu: Xanto, deixa de ser metido. Não fica aí dizendo que todo mundo já sabe. Meu destino é morrer aqui em Troia, longe do meu pai e da minha mãe. Pronto. Não vou por isso desistir. Eu vou lutar até o fim. E por que ficar falando toda hora na minha morte, sabidinho? Não é preciso. Eu bem sei que é aqui que eu vou morrer. E não vou desistir. E assim falei. E com um grito, mandou o carro rolar pelo solo da planície. Agora, pela primeira vez na Ilíada,
vamos ver Aquiles em ação. Tá bom pra ti? Tá bom. A minha função é te tranquilizar, meu cara. Mas eu sou a primeira camada da audiência. Então. Eu sei, a camada ansiosa da audiência. Ah, isso. Não vai esquecer isso. Mas tu vê como eu tô em cima? Sim, né? mas se eu esquecer, tu me avisa, né? Mas deixa eu... Deixa eu esquecer primeiro. Eu vou celebrar o casamento de vocês. Ah, O que foi? não, é a dela. Ah, tá.